Fala comigo, produção. Está no ar o podcast Quem Faz a Engrenagem Girar. Se você respira o audiovisual e o show business e vive no backstage, o seu lugar é aqui com a gente. Aqui nós vamos ter histórias reais de quem vive nos bastidores. Teremos sorteios de brindes e acesso aos principais bastidores dos eventos no Brasil. E agora chega de papinho, vou trazer aqui para a mesa o nosso convidado, aguardadíssimo parceiro, que já fez grandes eventos com a gente, Ricardo Suzarte, mestre na direção de eventos corporativos. Máximo respeito, irmão. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque antes de começar a contar qualquer história, de entrar no nosso roteiro aqui, de nosso desenrolar, eu já acompanhava você nas redes sociais, já vi que você já fazia grandes eventos aí e tal. Legal. Marcinho Bertoloni com você, a Pina, com a galera gigante aí que estava sempre fazendo grandes eventos. E eu falava, caramba, eu não conheço o Renan ainda pessoalmente, mas um dia a gente ainda demorou, né? Eu também te acompanhava, eu via que a gente tinha muitos amigos em comum, você estava rodando assim, e falei, e a gente não se conhecia mesmo. Então, de verdade, é muito bom estar aqui com você, é uma honra, mano. Várias pessoas, assim, falaram bem de você, assim, o Marcelo Neri falou, o Zico da TVZ também falou muito bem de você. Falei, puta, só meus parceiros de peso... E eu não conheço ele. Falei, caramba, dia aí, mas o que é pra ser, vai ser. Exatamente. E é 100% recíproco. A galera também sempre falava de você, Abracadabrasa, os trampos que você fazia. Sim. Então, de verdade, é uma honra estar aqui para poder bater esse papo contigo. Uma honra é nossa. Bom demais. Você estar sentado aqui, a honra do nosso público aí que vai ter grandes insights, conhecimentos, porque o Ricardo, além de um excelente profissional, é um ser humano aí que... dispensa comentários assim de trabalho, do que o cara puder ajudar, é somar, ele vai estar junto aqui. O Ederson, né? Entrevistamos ele aqui no podcast, falou muito bem de você, falou como você ajudou ele no começo da carreira. Cara, demais. Isso aí enaltece, que é o nosso intuito aqui também do podcast, mostrar, né? Democratizar, mostrar que é para todo mundo, né? Ah, mas o Ederson eu gosto dele de graça, pô. Ele é suspeito para poder falar de mim e eu falar dele, porque o cara é mais chegado que o irmão. O Ederson, é uma honra ser seu amigo, irmão. Tamo junto. Pô, demais, cara. E explica um pouco aqui pra gente, né? Porque muitos te conhecem, né? Dos eventos, vê você nos bastidores aí do glamour, né? Só que a gente sempre tá atrás, né? Você tá de preto, ó, eu tô de azul marinho. E... Você tem outras roupas na sua casa de outras cores, não? Porra, eu comecei a ter, né? Eu fiquei famosinho aí com terninho azul aí nas feiras, tudo aí, mas, cara, é preto. O meu guarda-roupa é só preto, irmão. Quem não é visto não é lembrado. Na nossa função, você vê muita gente de preto andando rápido, o que tá dando merda. Então a nossa função é não ser visto. Exatamente, é isso aí. A gente faz brilhar o evento para os nossos clientes. Exatamente. Essa é a intenção. E então, quem é o Ricardo Suzarte? De onde ele veio? Onde ele trabalha, para quem ele já trabalhou, me explica um pouco, porque todo mundo sabe que você é o mestre do ao vivo, desde a parte de TriCaster, VMix, você já é um cara das antigas, mas quem é o Ricardo? Pô, cara, se eu for contar a minha história, por tudo que eu já passei, o que eu já vivi, a gente pode ter aqui pelo menos, no mínimo, 5 horas de podcast. Mas eu sei que nós temos que ter um bom senso, porque o tempo também é muito, muito assim, precioso, né? Então eu vou fazer mais ou menos um catadão, um resumo de quem sou eu. Então, assim, eu sou filho de empregada doméstica, de pedreiro, né? Mestre de obras e tal. Eu vim da Bahia em 1994, vim com meu pai, vim com a minha mãe, vim, né, com a minha irmã. Então, sou eu, minha irmã, meu pai e a minha mãe, que já faleceu aí há uns... Você veio da Bahia com quantos anos? Eu vim da Bahia em 94, eu nasci em 87, eu vim com 7 anos. 7 anos. E aí, cara, eu morei em vários bairros, em várias casas, sempre ali acompanhando meu pai e tal. E aí, entrando agora, né, em quem é o Suzarte na área, vamos assim dizer, obviamente que a gente pode falar um pouco da minha história antes da área, mas já para avançar um pouco mais, eu sempre fui muito curioso, sabe? Eu era aquele molequinho de 10, 11 anos que desmontava os radinhos para poder saber o que deixava o pai doido. Falou, pô, eu tirei esse presente aqui, já tá destruindo. Cara, mas aí chegou uma hora que eu sempre abria, via o que tinha, montava de novo, funcionava. E meu pai, eu acabei virando referência em casa
né, para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, de qualquer coisa que quebrava, não, fala com o Ricardo que o Ricardo conserta. Então, pô, quebrou um relógio. Ah, o Ricardo vai lá e fuça e conserta. Então, desde pequenininho, cara, eu tinha essa parada de eletrônico, de fuçar, de mexer. Não tinha a menor ideia do que era placa, cabo, mas eu tava sempre nessa. Eu fazia isso muito com o meu avô, só que o meu sempre sobrava peça. Ah, não, pô, parafuso, eu nunca consegui fechar um bagulho para não deixar um parafuso. Tinha que estar lá, mas se tá funcionando, beleza. Exatamente. Até hoje é assim, até hoje sobra os parafusos aí, inclusive na mente. Então, assim, eu vim da Bahia molecão e tal, né? Ajudei meu pai em obra, comecei a trabalhar cedo, né, cara? Vendi coisas em feira, né? Hortaliças também, que meu pai tinha uma hortinha lá, plantava e tal. Então, vendi coisa em feira, ajudei meu pai na obra. Meu primeiro trabalho registrado foi um trabalho em um supermercado que tem aqui no Tatuapé. Que, inclusive, foi lá que eu conheci minha esposa. Olha e tal. Que legal. E lá eu comecei como empacotador. E aí tinha como posso dizer, uma regra do cargo lá que os empacotadores poderiam subir de cargo. Aliás, nós entrávamos no mercado nessa época pensando em subir, né? Subir. Só que só podia subir com no mínimo 1 ano de casa. Eu subi, eu fui lá e quebrei essa regra. Com 6 meses eu subi. Ô, louco. O chefe lá, que era um japonês, né, o seu Paulo, falou, cara, você tá dando um gás aí, tá mandando bem, que não sei o que lá e tal. Vou te mandar, você pode escolher, você pode ir pro açougue, pra padaria, ou pro hortifruti. Eu, como um bom gordinho, né, sempre gostei de cozinhar, resolvi ir pra padaria, e aí esse é o momento que a galera da quinta série aí começa... Agora só imagina no pão, agora a gente gravando aqui uns... Nossa senhora! Esse é o momento da brecha aí, né, que o pessoal da quinta série pedia para poder começar a zoeira. E aí eu trabalhei na padaria por 2 anos e tal, e aí começou a me dar assim, eu fiquei muito mal e tal, porque eu lidava muito com quente e frio ao mesmo tempo. E aí, pô, amidalite, vários tipos de infecção, aí eu tive que sair da padaria. Só que nessa época eu já começava a mexer com computadores, fazer montagem, manutenção. Eu tinha nessa época um IBM Cyrix. Um processador da IBM, um Cyrix, até hoje eu lembro, o Windows 95. Atualizei para o Windows 98. Aí na sequência já comprei um Athlon X2 e tal. Então lá nos primórdios. Lá na época do Counter-Strike 1.5. Na época das lan houses da vida, exatamente. Né? Olha, que legal. E aí também eu já virei um pouco de referência, né, com os meus amigos, que também tinham computador e tal. Então eu era o cara que montava, desmontava, consertava ali. Cara, nessa época que eu saí do mercado, eu fiquei um tempo desempregado, né, só fazendo uns bicos ali. E aí, a minha pira era ir para Santa Efigênia. Eu tinha os brother lojistas da Santa Efigênia. Eu ia para Santa Efigênia e ficava o dia inteiro lá andando para poder me antenar das coisas novas. Rapaz, você é meio fora da caixa. Então eu ficava viajando. Aí, na época que lançou, por exemplo, os Phenom da AMD, a AMD Phenom, FX não sei o que e tal, lá em meados de 2006, 2007... eu ficava perambulando por ali e, caraca, o que saiu de novo e tal? E aí eu ia nos laboratórios também que tinha lá também de montagem e ficava vendo os caras montando aqueles computadores, né, gamers da época e tal. E eu sempre fui meio maluco por isso, assim. Então eu já comecei nessa área, nessa época aí, sabe? Cara, você é fora da caixa. O seu DNA corre trabalho mesmo, né? E não só trabalho, né? Inovação e procura sempre por novidades, né? Porque... isso que você acabou de me falar é novo, eu não sabia. Você realmente você ia pra Santa Efigênia bater perna, pra ver as novidades, cara. Porque hoje é muito fácil, né? A gente pega um celular, tá todo mundo lançando as coisinhas. Mas não, você falou aí de 2006, 2007. Exatamente, época que ainda o Google tava embaixo, não era um negócio... Exato, você ia lá... na época do KD ainda. Rapaz, isso te deu muita bagagem, né? Técnica pra você ser quem é você hoje, né? Porque a referência... Porque eu falo assim como experiência, o seu grande diferencial não é só operação, é o conhecimento técnico. Porque operar, você pode operar, fazer um curso ali e operar, mas você sabe o que está atrás da máquina, o que está dentro ali, ó, por que parou, onde consertar e por onde seguir. Isso é um diferencial muito grande da sua parte, né? Cara, é demais, assim, pelo menos eu me vejo um pouco de
de privilégio quando eu entro hoje em uns projetos de audiovisual maiores, por conta dessa facilidade mesmo, sabe? Essa facilidade mesmo de ter esse conhecimento aguçado de TI, de informática, de redes e tal. Sim. Então é isso, eu andava, ficava buscando ali várias novidades. Nessa época também já atendia algumas pessoas também, já montando o computador e tal. E aí também já tive acesso também às lojas de som também da Santa Ifigênia. Aí via aquelas mesas de som gigantescas. Nossa, será que um dia eu vou operar isso? E nunca tinha encostado. Aí nessa mesma época, né, dia 27 de outubro de 2007, foi quando eu fui para a igreja pela primeira vez e tal. E aí eu tive acesso, então, à técnica da igreja, que brilhou os meus olhos, obviamente, né? Porque era uma igreja relativamente grande, então tinha já uns equipamentos grandes também na época. E aí foi onde eu comecei no audiovisual, foi na igreja operando som. Igreja é uma coisa até que eu quero reforçar aqui. Igreja é um ótimo laboratório, porque onde tem muitos voluntários, a igreja faz muito ao vivo, muita gravação. E só que muitas igrejas não contratam, né? Tem igrejas que realmente contratam as pessoas, mas tem igrejas que colocam voluntários. Eu já contratei aqui na Abracadabras muitos freelancers e funcionários que foram de igreja, que eles aprenderam na igreja, gostaram daquilo, falaram, eu quero isso como profissão. E foi um laboratório. Então, para eu entender, você começou também na igreja. Exatamente. Né, no audiovisual, né? No audiovisual eu ingressei meados ali no comecinho de 2008. Tinha uma mesa de som lá da Behringer, aquelas Behringer analógica, a X3232. A Xenix lá, Xenix 32. Eu acho que eu tenho uma dessa menor, só que menor. Isso, exatamente. Mas era aquela de 32 canais analógica da Behringer. Aí tinha um Rafa, né, que era o técnico de som lá da época, um cara super gente boa, assim, que ele já tinha um pouco mais de conhecimento, porque o pastor chegou a pagar um curso para ele lá no IAV, então ele já tinha uma mente mais aberta, tanto é que ele nem tá mais no áudio, porque ele acabou saindo para outras áreas aí também. E aí ele me ensinou o básico ali, o que era, por exemplo, fader, os auxiliares, master... Kit de sobrevivência. E tipo, os equalizadores. O que era o agudo, né? O som fininho, o médio agudo, meio que o grave e o médio uma grave. Base, né? Que hoje... ele me ensinou, mas como eu já tinha a facilidade do TI, porque eu ficava perambulando pela Santa Ifigênia para aprender, então eu tinha uma mente aberta já. Tanto é que o Rafa falou para mim, cara, você é o único membro aqui, único, tipo, meio que voluntário aqui que eu ensinei uma vez só e você já aprendeu, parece que você já trabalhava com isso. Eu falei, é que eu tenho facilidades e tal. E aí, ali então eu comecei. Aí mixava culto, mixava show, porque tinha bastante evento jovem e tal. Sim. E ali foi onde abriu minha mente, em 2007. Nossa, faz tempo, então, você já tá na área. E, cara, esse laboratório de igreja, assim, aqui na Abracadabras a gente tem muitos projetos, a gente monta aí ao setor de audiovisual de igreja, a gente treina algumas igrejas, tudo. E é muito forte. Porque tem igrejas que têm equipamentos de ponta, que nenhuma produtora tem. Isso aí é real, assim. Eu falo com os cases que a gente montou lá, que eu nunca vi em produtoras. Não, é verdade mesmo. E a igreja te dá, fala, olha, usa isso aqui. E quem sabe usar, quem aproveita essas oportunidades se destacam. Sim, é uma escola. E aí você começou no áudio, e como que você foi migrando, assim, hoje Hoje você é uma das maiores referências... Newtek, eu lembro... Como você chegou na Newtek? Antes de eu chegar, por que Newtek? Como você chegou ali na parte dos TriCasters? Boa, então, em 2007 eu fui para a igreja, em 2008 já estava operando ali bonitinho, já entendia. Em 2009 eu conheci também na igreja um brother, que aliás você falou que depois você vai pedir para eu indicar alguém para vir aqui. Então eu já quero indicar esse brother. Então quem é? Já indica, já dá spoiler aí. Rodrigo Stupelli. Rodrigo Stupelli é um cinegrafista. Eu vi que você marcou ele numa publicação recentemente. Ontem, aniversário dele. Aliás, parabéns, Stupa. Pô, você tá convidado aqui, hein? Cara, Rodrigo Stupelli é o meu padrinho de casamento, é meu padrinho de audiovisual, de streaming. Ele que me levou pro streaming. Nessa época aí eu trabalhava na igreja, né, fazendo ali a parte de áudio como voluntário e trabalhava em várias empresas, assim... Ficava 6 meses em uma, 8 meses em outra e não achava
o que eu gostava, porque era coisas que eu fazia às vezes de administração, cheguei até a trabalhar nessas fitas de mochila. Então, tipo, imagina que você põe aqui a mochila e tem essas cintas, essas fitas. Sei. Eu enrolava essas fitas, eu trabalhei numa empresa disso, cara, nessa época. E aí o Stupelli, nessa época também eu comecei a arrumar os computadores dele, da mãe dele. Sim. Comecei a ter acesso à família dele e tal. Ou seja, tipo, viramos amigos mesmo. E aí ele tava numa empresa, cara, chamada Medcell. Medcell é uma empresa que foi escola para mim. Foi onde eu aprendi tudo de streaming. É uma empresa pioneira de streaming na área de saúde. Então, em 2009, eles já faziam streamings na Paulista. Eles tinham lá 6 estúdios, com 2 PTZs em cada estúdio. E era 2009. Poxa. PTZ da Sony, BRC H800, se eu não me engano. H800, H700, que é aquelas PTZ zonas da Sony, redonda, coisa mais linda. Sim. E aí lá tinha 2 TriCaster, tinha Sony Ncast, que é uma mesinha de corte da Sony que vira uma maleta. Depois eu vou te falar uma história da Ncast. Então, cara, eu já entrei em alto nível, assim, sabe? E aí o Stupelli me chamou um dia pra ir lá conhecer, porque ele via que eu gostava e tal. Ele falou, mano, eu tô trampando como cinegrafista, como técnico audiovisual num lugar, quero te levar. Aí ele me levou, cara, quando eu cheguei lá, os meus olhos brilharam, mano. Que era o que você precisava, Eu sempre conto essa história, foi assim, amor à primeira vista. Eu olhava os estúdios, como você falou, que tem várias igrejas, que tem umas estruturas animais. Eu cheguei lá e aquela estrutura animal, assim, várias salas, né, auditórios, estúdios e tal. Os equipamentos nos racks e tal, assim, coisa linda. Depois te mando foto. Pô, manda. Se você conseguir, de repente, inserir, vai ser ótimo. Manda que a gente solta aí, mostra o pessoal, pra ter como referência. Exatamente. E aí, ali, eu falei, cara, quero trabalhar aqui, velho. E aí, em 2009, eu entrei nessa empresa, né, porque eu falei com o chefe dele viu que eu curti, eles estavam precisando de alguém lá de assistente. E aí, em 2009, eu entrei lá como assistente técnico audiovisual. E fui trabalhando e tal, já tive acesso aos streamings, transmissão ao vivo. Na época a gente usava o Flash Live Media Encoder. Sim, usei bastante. E aí depois a gente passou para o Windows Media Encoder, depois para o Microsoft Express Encoder. Aí, usava Silverlight, fazia Smooth Stream. Sabe o que é legal que você está falando? Você está falando dos softwares de encoders, as coisas que rodam por trás. Hoje, o pessoal pega só as chaves e joga, mas não sabe o que tem por trás. Você já veio de uma escola que antes de você jogar a chave, você tem um software que está rodando por trás para fazer essa receita do bolo, né? Sim. Que junta tudo para agora eu vou subir um único sinal. Exatamente. Você já vem com essa base, que é o que eu estava falando antes. A galera hoje não sabe, que você vai comprar um encoder, o RTMP lá, a chave, pum, ok, tá chegando, beleza. Não. Mas antes não, o buraco era mais embaixo. Essa época aí tinha que fazer com linha de comando, cara. Tinha que buscar a chave ou desenrolar o streaming com linha de comando. Eu nunca fui da área de programação, porque não é o que eu curto muito. Então eu não chegava aí tão profundo nisso, mas tinha os caras lá, o Júnior, né, o Santiago e tal, os caras da área de programação, que eles geravam essas paradas de RTMP, de chave e tal, em linha de comando, usando o FLME, né, o Flash Live Media Encoder, Microsoft Express Encoder e tal. Então a gente ia no mais profundo ali, e aí a gente usava servidores na época já bem conceituados, né? Amazon, Alog, Akamai. Você tá falando... Gente... É animal. Corta aqui pra mim, ó. A gente tá falando de 2009. A gente não tá falando de 2019, 2025, 2020, 2016. A gente tá falando de 2009. 2009, cara. Cara, isso é legal porque alguém teve que abrir esse caminho. Sim. Porque na pandemia ficou muito famoso esse termo live. Só que antes alguém teve que abrir esse caminho. Alguém pegou esse caminho das trevas e faz... Porque é muito fácil ver depois o Ricardo, o Suzarte aí rodando em todos os lugares. Puta, ele não para, eu quero ter ele como referência a fazer. Mas o que ele já passou para chegar aí, só desses softwares que ele falou, eu já tive muita dor de cabeça. Sim, não, era assim, muita dor de cabeça, cara. A gente fazia na época, assim, tipo uma parada de excelência, mas que por trás tinha uma baita de uma estrutura. Exato. Pô, a gente atendia o INCOR, a gente atendia também um congresso muito grande chamado Congresso Brasileiro de Emergência Cirúrgica e Trauma, que tinha também no Maxud, o Hotel Maxud, né, antigo Maxud Plaza. Cara, a gente pegava, né, lá a gente tinha as câmeras, né, tipo as Engs, que a gente saía, né, então a gente tinha Sony Z1, Z5 e Z7.
Uhum. A gente saía com essas 3 câmeras, cara, ou com a Sony Ncast, ou com a TriCaster, né? A gente tinha uma TriCaster Studio e uma Broadcast. Conheço. Lá, então... Só para quem não sabe, quando ele está falando de uma TriCaster Studio, gente, muitos vocês nem vão saber o que eu vou falar agora. Não era SDI, não era HDMI, era o sinal componente, aquele famoso RGBzinho que você junta os 3 vias para formar um de vídeo. E aí não tem áudio ali ainda. Aí você tem que trazer um de áudio. Isso, se eu não me engano, a TriCaster Studio também tinha um super vídeo, não tinha também? Tinha o Composite, que eram essas 3 vias, aí verde... porque o Composite era o amarelinho... Não, que é o componente, o verde... Não, desculpa, tinha o componente, que são as 3 vias, Composite. Verde, azul e vermelho. Aí tinha o Composite, que era o amarelinho, e tinha o S-Video. E aí o áudio era o branquinho e vermelhinho lá, os famosos cabos RCAzinho, tudo que vinha. Tem muita gente que nem vai saber o que a gente tá falando. Mas assim, cara, foi muito bom passar por esse tempo do analógico, raiz, porque a gente aprendeu a utilizar, a dar o valor que o equipamento tem. Porque hoje, hoje a gente sabe ainda que, eu vou fazer uma live com o HDMI, a gente ainda entende a fragilidade do HDMI, a gente sabe que o HDMI não é 100% profissional, como o SDI, por exemplo, mas a gente está falando sobre S-Video. Se entortasse um pininho... Já era. O S-Video, para quem não sabe, é um cabinho que ele é redondinho e ele tem vários pininhos dentro. Realmente, se um entorta, você já não passa mais vídeo. Tem um detalhe ainda daquela época. Você está falando de uns TriCasters, o estúdio. Esse TriCaster eu fazia, na época eu trabalhava na Newtek. Eu dava palestra, fazia parte do suporte técnico. Esse TriCaster, quando você ligava, ele tinha NTSC, pau-N ou pau-M. Porque no Brasil tinha uma norma, só que eles não faziam só para o Brasil, eles faziam para vender a escala global. E aí você vai para a Europa, era pau-N, se eu não me engano. Sim, enfim, eu não vou lembrar agora os termos. Isso mesmo. Estados Unidos NTSC e na Europa pau. E aqui hoje não. Hoje esse HDMI, SDI é toda uma coisa. Só que tinha esse detalhe, que você criava um projeto e não ia bater nas resoluções, a configuração lá de... Era uma loucura. Era uma loucura. E aí, assim, desde essa época, cara, eu aprendi também sobre conformidade de sinal. Então, assim, é uma parada que até hoje eu bato meio que forte, né? Que é, cara, se você vai começar um projeto com uma câmera que entrega o mínimo de 59.94i, por exemplo, vamos falar de um NX5N, que ela entrega 59.94i. Cara, é conformidade de sinal, vai de 59.94i até o final. Até o final, exato. Então, saída, entrada, cabo, captura e tal. Exato. 0 BO. Tipo assim, quando você começa a fazer muita mistura de frame rates, de sinais e tal, cara, é o que começa a dar... Sabe onde dá essas merda mesmo, assim? Quando... Você já deve ter passado por isso. A gente que é especialista na área, a gente muitas vezes somos convidados a ir montar estúdios, só que não foi a gente que desenhou. Principalmente de licitação. Licitou um dia, passou anos, aí a licitação passou, comprou, só que quando chegou é obsoleto. Só que aí ele está compondo com equipamentos novos com antigos. Cara, os padrões não se batem. Uma dor de cabeça. Começa uma dor de cabeça, uma gambiarra. A gente até pode fazer funcionar, faz funcionar. Só que os operadores, se um dia dá problema, meu amigo, para até ele descobrir a origem do problema e corrigir aquilo... Desentrelação sinal e tal, é treta. É treta. Hoje a gente vive no mundo fácil, né? Vamos dizer, a gente pega um VMix da vida que já tem lá o desinterlacer dentro dele. Tá, mas nessa época aí não, nessa época aí você tinha que respeitar a conformidade de sinal. Então a gente saía com a Z1, Z5 e Z7. Ia pro Maxud, ia pro Incor, ia pro Hospital das Clínicas. Cara, a gente tinha que já ir pronto. E como assim pronto? A gente não tinha equipamentos de backup na época, porque era muito caro. E a gente era uma empresa fixa e tal. Então a gente tinha que ir com cabo testado, com câmera testada, com tudo funcionando, já com um projetinho na cabeça. Claro, a gente faz isso hoje, mas por exemplo, ontem eu tava em casa e aí um brother me ligou desesperado. Mano, tô aqui numa live, minha máquina deu pau, me salva. Onde você tá? Tô aqui na região da Zona Sul. Falei, cara, eu moro na Zona Leste, não vai dar tempo. Peraí, liguei pra um brother meu da Zona Sul e em meia hora estava resolvido o problema do cara. Então, atualmente é mais fácil, a gente consegue vias. Nessa época não, nessa época... Já tive eventos, eu sou daquele que quem tem um não tem nenhum. Eu também. Tem que sempre 2. E um evento que eu fui fazer, eu fui despreparado. Eu
foi para me dar aquela lição. Porque eu sempre falo, leva o backup, você leva o backup. Aí, nesse evento eu não consegui levar o backup porque eu tinha que montar de madrugada. Foi tudo uma logística que aconteceu. Deu pau. Pau. E o evento começava de manhãzinha. Pra quem você liga de madrugada? Aí entra a nossa conexão, né? Eu conhecia, liguei pro parceiro, ele me trouxe lá às 6 horas da manhã, instalou, montou e subiu. Se fosse no passado, não teria como. Exatamente. Não teria como fazer. Então a gente passou vários perrengues, sabe, assim, nessa época, mas foi escola, cara. E aí nessa época a gente atendia, então, os eventos da Medicel. A Medicel tinha uma empresa do mesmo grupo ali, do mesmo dono, chamado Grupo CBBW e Auditórios na Paulista. Sim. Que quando as salas não estavam disponíveis... Desculpa, quando as salas não estavam sendo usadas para os cursos de medicina da Medicel, elas eram sublocadas para fora, para vários clientes. E aí, isso aí eu tô falando já de 2011, 2012, 2013, que foi quando começou aquele boom, por exemplo, dos eventos de coach e de marketing multinível. Então, o pessoal enchia as salas lá, e aí foi os meus primeiros eventos que eu tive com público. Sim. Presencial grande, assim, para 150, 200, 300 pessoas. Pô, mas ainda interno. Porque naquela época ainda era pioneirismo fazer essas coisas. Assim, porque hoje já é um desafio. Sim, exatamente. Estamos falando... É bem disruptiva essa questão. E você me falou uma coisa que você me destravou uma memória ruim. Ruim. Você me falou de Unicast, mas não tô falando mal do Unicast, o Unicast me salvou, tá? Mas a memória ruim é porque se eu não tivesse o Unicast lá, teve um trabalho que eu fui fazer que eu fui DTV da Copa América, quando eu ia no Brasil. Eu cuidei aqui em São Paulo, das arenas. Cuidei do Morumbi, da Arena Corinthians, tudo. E eu usava o TriCaster 8000, com aquela controladora, aquela coisa mais linda, rodando. O jogo, eu lembro até hoje, o jogo era Argentina e Chile. O Messi no campo, pô. Caraca, velho. A gente lá cortando, o TriCaster rodando lá, fazendo ao vivo, rede nacional. O TriCaster assim, ele apaga. Falei, já começa a olhar pro lado, não era botão, ele apagou. Falei, e agora o que faz? Liga pra quê? E naquela época eu era o especialista no tech. Não vou ligar pra quê? Vou ligar pra mim mesmo? Só ligar pra fora. Não tinha como fazer, eu jogo ao vivo. Só que aí entre os backups, eu tinha um Ncastzinho lá. Só que o Ncast, a gente sabe, não faz nem um terço do que o TriCaster fazia. Sim, Mas se eu te falar que o Ncast salvou aquele jogo, uma maletinha, peguei aquela maletinha, abri, correndo lá e só subiu de novo. O público final não percebeu porque a gente sempre deixa os backups meio que engatilhados. Claro, muita coisa do show não teve que ser cortada. Não dá, não faz isso. Garante o que dá para fazer. Fui fazendo só as garantias. Sim. Mas o Unicast me salvou naquele evento. Eu não era o dono da empresa, nem nada. Eu era o DTV. Mas graças a Deus, foi a primeira vez que eu vi o Unicast ali. Eu olhei pra cara dele assim, quem é você? Cara, a ideia do Sony Unicast era sensacional. E não tem mais esse Sony Unicast, cara. Eu achei muito bom. A maletinha, cara. Eu lembro que ele abriu assim, ó. Com placas modulares, cara. Olha. Pô, você comprava as placas que você queria. Tá certo que era um rim, né? Cada placa custava... Mas, cara, dólares, sabe onde eu fui ver isso depois? O pessoal tentando fazer? Na pandemia, o Atem Mini, o pessoal fazendo maletinha, coloca o monitor, tentando fazer. Aí eu lembrei, putz, isso é um Unicast. Os caras já tinham pensado nisso lá no passado. Sim. Cara, o Sony Unicast era uma estação de trabalho que você abria a maletinha, atrás dela tinha entradas e saídas de áudio XLR e P10, já tinha os módulos de você encaixar as placas SDI, componente na época. É o que você faz com o VMix hoje, você põe as deck link, as coisas tudo lá. Exatamente. Você tá falando do passado. E já com software também proprietário da própria Sony, que era super confiável e com detalhe, tinha meio que um tecladinho em cima. Eu acredito que, enquanto eu falo aqui, as pessoas devem estar digitando no Google e tá vendo. Então, tem meio que um tecladinho em cima e tem internamente no software deles já um sistema de GC, claro, bem limitado, né? Só para você colocar ali. Eu falei, não deixei de fazer o evento, eu só diminuímos a entrega final, o espetáculo final, mas a entrega foi feita com as expectativas. Mas a solução era muito inteligente para aquela época. Animal, cara, era muito boa. A gente usava muito mais os Ncasts com os softwares que eu falei, né? O Flash Live Media Coder e tal, do que o próprio TriCaster. O TriCaster a gente usava só
em um ou outro estúdio que a gente tinha lá, ou nas externas. Agora, nos estúdios maiores, era a Ncast, cortando. A gente usava na época para poder rodar a vinheta, ou tipo essas coisas, a gente usava um DVD, cara, um DVD play. Então pegava as vinhetas, colocava no DVD, dava play, e, tipo, enviava sinal tipo, lá para a Ncast via RCA, recebia esse sinal ali, enchia a tela e colocava no ar. Pô, demais, cara. Então, gente, a gente tá falando aqui de bagagem de trabalho real, assim, porque isso ninguém tira, esse conhecimento, essa vivência. E hoje você, por todo esse conhecimento, esse trabalho, você já deu treinamentos. Sim. Você fez até um curso agora, você lançou, né? Estava em Curitiba, em Curitiba. Eu fui Como convidado. Foi isso? Assim, só para poder finalizar essa parte lá da Midcell, né? Então, o que me trouxe de grandes bagagens isso? Lá eu entrei em 2009 como assistente e eu saí de lá em 2014 como supervisor. Lá eu consegui, né? Por que eu estou fazendo ainda esse término desse assunto? Não, é importantíssimo. Isso, para entrar nos cursos. Porque lá, cara, eu trafeguei de assistente para técnico júnior, né? Eu tenho isso na minha carteira, assinado. Assistente, técnico júnior, técnico pleno, técnico sênior e supervisor. Então, assim, foi uma escola que me abriu muitas portas e tal. Foi uma época muito difícil na minha vida, né? Em 2013, minha mãe faleceu. E mesmo assim, eu tive todos os suportes lá, né? Dos gestores, do dono de lá, da Midcell e tal. E mesmo eu passando essas dificuldades todas, né? De enfermidade na família, minha mãe falecendo, eu consegui, então, meio que ter esses 5 passos importantes na minha carreira, que é onde eu falo que foi escola, onde eu aprendi. Então, tudo que eu vivo hoje, Ricardo, mas a gente acabou de passar por uma pandemia. A pandemia também te ensinou muito, também foi uma escola, claro, a gente jamais deve desprezar nenhum ensinamento, mas essa base que eu tive, que eu trago, né, lá desse fundão, cara, é o que eu uso muito hoje na vida. Assim, seja como pessoal, seja como também no profissional e tal. Então, por exemplo, quando eu parto para dar um curso, né, que foi o que o Nicolau, André Nicolau é um diretor artístico, aliás, abraço Nicolau, um diretor artístico que para mim é um dos maiores e melhores do Brasil. É um cara também que tem que estar aqui também, você precisa trazer ele também, né? Depois eu vou te indicar. Vamos atrás dele. Ele é super acessível, o cara é super sangue bom. E aí eu fui participar uma vez do curso dele, que ele dá para produtores de eventos, chamado Roteiro, Rider e Palco. E aí nesse curso ele abria algumas brechas para eu explicar algumas coisas. Ele falava, sobre o streaming, o Ricardo tá aqui. E aí eu falava e tal, e aí ele viu que eu desenrolava bem ali, explicando e tal. E a gente já era parceiro, já fazia vários trabalhos juntos na pandemia. Aí ele me convidou então para ser parte aí do corpo docente, né, para contribuir. Aí já é o 2º ano. Não, ele chamou a cavalaria, só isso. Chamou quem entende mesmo do assunto. Tem sido muito legal, cara. Eu acho que eu até falei com você em outra ocasião, logo quando nós nos conhecemos, que você me chamou para te ajudar numa consultoria técnica, que você me falou se eu dava consultoria, se eu dava treinamento. Falei, cara, eu tô começando agora, assim, eu que sou autodidata. Depois eu falo um pouco da minha formação, mas a minha formação mesmo... Eu lembro que eu te dei um cronograma, então segue essa linha de raciocínio aqui, isso, né? Exatamente. Então, assim, a minha formação base, ok, eu tenho faculdade de redes, tenho um curso de DTV, tenho um curso de gestão de eventos e tal, mas isso aí tudo eu fiz basicamente para pegar diploma. Para poder trabalhar. Exatamente, porque a minha base eu já tinha, né, 2007, 2009, enfim, tudo isso eu fiz na raça. E assim, quando você é autodidata, quando você aprende na raça, você consegue executar muito bem, mas você não consegue falar, explicar muito bem. Eu tive muita essa dificuldade, sabia? Cara. É prática, né? Porque exatamente o que você falou eu passei, porque eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz várias especializações, mas eu já trabalhava. Não vou falar, isso me deu mais emprego? Não sei. Sim. Mas me deu mais confiança. Claro. A confiança, ela te ajuda muito. Sim. E só que eu tinha dificuldade de passar. E olha que eu era um treinador da época da Newtek, treinar todo mundo. Só que eu era muito técnico, era muito difícil. É difícil, cara. Assim, tanto é que a minha mente tem aberto muito hoje para esse mundo da docência, de ensinar, de dar consultoria,
muito mais por causa dos meus amigos que insistem, porque querendo ou não, eu acho que eu não sou um bom professor. Mas a galera fala que pira nas minhas explicações. O treinamento que você fez lá com a gente, que eu nem lembro qual que foi esse daí. Mas foi você um de VMix lá pros caras, né? Foi você chegou a fazer? Foi você que fez. A gente passou o dia inteiro lá falando sobre. E esse treinamento, o pessoal falou muito bem. Uhum. Se a sua mensagem está chegando, você é bom. É isso aí. Porque a questão não é o como você está falando. Você pode falar o mais bonito, o mais coloquial, o mais técnico. Só que quem está do outro lado não entender, Sim. é o que a gente fala, democratizar esse audiovisual. Uhum. Tem que entender, tem que passar. Então, acho que o seu resultado está sendo bem feito. E sabe qual que é o seu maior termômetro? Não é só o treinamento, é o seu cliente. Porque quantos clientes traumatizados você já deve ter pego de eventos ruins? Você tem que ter a calma de explicar, calma, tá tudo sob controle, eu estou fazendo. Para ele te ouvir, quer dizer que você está sabendo como está falando. Então, já é o termômetro, né? Porque eu falo com experiência, a Abracadabras, ela cresceu em clientes traumatizados de outras produtoras. Uhum. Eu tenho certeza que você pegou clientes traumatizados. Esses são os mais difíceis. Cara, hoje os meus maiores clientes vieram de traumas, assim. E, tipo, os caras não abrem mão de ter eu no evento, não porque eu seja o melhor e tal, não. Sim. É porque eu resolvi um trauma deles. Confiança. Eles ficam inseguros. Tem cliente meu que chegou até já ali no comecinho da pandemia, perdeu uma conta gigantesca. E aí conseguiu conquistar de novo essa conta, mas com muita desconfiança, reuniões e reuniões, briefs e briefs, não pode dar pau, a internet, o streaming, áudio, vídeo. E a pressão vem para nós. Claro. Só que aí eu entendi, né, o que o outro fornecedor causou de trauma, eu entendi ele nos mínimos detalhes, e é algo que eu já faço mesmo por padrão. E aí, com esse entendimento, eu fui na raiz do problema e eu consegui entregar um baita de um projeto. E aí foi isso que eu consegui amarrar, então, até os dias de hoje, sabe? Meio que seguindo nesse nível de entrega, nesse padrão de entrega. Acho que é isso. Cara, isso é importantíssimo, cara, o que você falou. E trazendo essa confiança, né, que o cliente adquire, que é o mais difícil, porque ele fica no seu pé. Não sei o que, é aonde mostra o profissionalismo. Exatamente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou um aventureiro, eu tenho que falar aonde a gente tem que mostrar e ser tranquilo também. Sim. Porque tem pessoas que não gostam dessa pressão do cliente lá, isso aqui, não. Aí a gente tem que passar segurança, porque é o que você falou, perder contas. Sim. E tem gente que não é nem só conta. Muitas vezes uma agência está te contratando e essa pessoa tem um cargo, ela não é dona da agência, ela é o evento da vida dela, Sim. Se der merda, deu merda para ela. E aí ela tá depositando essa confiança em você, ela tá com medo também, ela tem medos, porque ela é uma funcionária, ela tem que receber o salário dela, no final ela tem que fazer um trabalho bem feito. Então a gente acaba vendo até um psicólogo também. Sim. Porque, cara, eu falo um negócio, já falei em outras ocasiões, até em outras entrevistas, então é até meio que um clichê meu. Mas eu faço questão de falar. Cara, nós que estamos na lida do dia a dia, se nós não tomarmos cuidado, o evento de hoje, ele passa a ser só mais um evento pra gente. Só que não, irmão, é um sonho do cliente. Eu fiz ano passado um evento, cara, para um pessoal japonês ali da Associação Okinawa do Brasil, que eles estavam, desde 2020, se programando para fazer esse evento. Se programando financeiramente, porque como é uma associação... Sim. Os caras juntaram a grana, trouxeram o embaixador do Japão e tal. Então, eles estavam com uma expectativa muito grande. E eles são muito fechados, assim. Eles não abrem muito essas questões de emoções, de expectativas e tal. Mas conversando lá com um dos líderes, eu consegui arrancar essas informações deles. E aí eu falei, cara, eu vou te entregar o meu melhor. A gente vai fazer um baita de um evento, você vai curtir. E lá eu acabei atendendo meio que um 360. Levei áudio, levei vídeo, levei streaming, câmeras, fiz direção técnica e tal. E assim, acabou o evento, o japonês lá, o chefe lá falou, cara, isso aqui foi o melhor evento que a gente já fez. Só que assim,
Ah, Ricardo, você se dedicou para você entregar o melhor evento para aquele cliente porque você já sabia que era um sonho dele. Não, cara. O meu padrão de entrega, seja como freelancer, como diretor técnico ou como empresa, é sempre lidar com aquele evento como se fosse o meu último evento ou como se fosse o primeiro evento do cliente, porque é o sonho do cliente. Cara, você trouxe uma parada muito real mesmo, porque a gente deixa de ser humano. Exatamente. E às vezes realmente é o evento do cliente. Ele preparou, ele está ansioso, ele não dormiu à noite, ele está desesperado, ele tem que fazer, ele planejou. E a gente que vai fazendo sempre eventos, é só mais um. Sim. Só que esse é o problema, só mais um. A gente acaba só vendo números. Se a gente não humaniza, não tem a empatia, não olha para o cliente para entender o que ele está precisando, acalmar ele, entregar o máximo e até mais do que ele contratou, não, porque nem tudo é dinheiro. Sim. Você contratou, cara, leva mais coisa, leva isso aqui, vamos garantir para ele, vamos deixar ele tranquilo. É isso. Isso é demais, cara. Até agora me deu um insight, que quando eu falo de levar mais coisas, você fez uma coisa que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto mesmo assim, eu falo, puta, ele é diferente. Obviamente, você hoje faz direções, você sabe as dores. Só que teve um trabalho que eu te contratei, um freela pontual. Você veio com uma maleta. Ah, o meu case da Wonder. Aquele case tinha tudo, parecia uma caixinha do Pandora. Ele abria, tinha tudo lá, tinha tudo que vocês imaginarem. Tinha conversor, tinha cabo, tinha encoder, tinha switcher, tinha um stream deck. Tudo que vocês imaginarem tinha naquele case lá. E eu perguntei, por que você traz isso? E eu nunca vou esquecer da frase que você falou. Isso aqui são todos os problemas ou dores que eu já tive. Eu fui coletando e montando esse case. É isso. Só que, cara, isso é muito louco. Eu nunca vi um freelancer levar isso. Cara, eu já vi... Eu tenho uns cinegrafistas que levam até joelheira. Esse cara tá preparado para tudo. Mas eu nunca vi o que você faz. A preocupação, o cuidado que você tem de fazer realmente acontecer. Você não está indo lá só para operar. Ah, eu vou usar isso aqui. Você me contratou, qual que é o equipamento? É isso aqui? Beleza, eu vou fazer o que dá aqui. Não, você traz coisas para agregar e fazer acontecer. Isso é um diferencial muito grande seu. De onde veio isso daí, esse insight de você fazer isso? Cara, no começo da pandemia... Até o começo da pandemia, eu ainda não tinha esse meu case. Eu montei tipo assim, tinha minha mochila com as ferramentinhas ali mínima e tal, mas não tinha ainda nada tão completo assim, né? Então, em 2020 eu fui fazer um trabalho, aliás, eu já falei do Stuperi, já falei do André Nicolau, eu adoro falar de pessoas. Já falei do Ederson, e agora eu vou falar da quarta pessoa, Charada, diretor técnico, que é um parceirão também, que o cara me ajudou demais. E aí na pandemia eu conheci o Charada, a gente foi fazer um show do Capital Inicial lá nos estúdios da R3, e o Charada ele foi com o casezinho dele, quer dizer, eu conheci ele antes da pandemia no evento da Roche, de uma farmacêutica, 2018, 2019. Mas o que me impactou mesmo foi em 2020, que ele chegou com o case dele lá e tal, tipo um patolinha, abriu e tinha coisas que... Sabe por quê? Eu tenho certeza que no DNA dele também corre como hold. Sim, exatamente. Ele Porque eu trabalhei muito com músicas, tudo. E os caras já macaco velho, já leva tudo. Cara, quando ele abriu o case dele, que eu vi um monte de coisa, assim, ferramentas mínimas, sabe? Testador de cabo, adaptadores de áudio, de vídeo. Conectorzinho BNC. Conectores BNC. As coisas bestas. Isso. Tipo, treina laser, testador de... Como é que chama? Aquele multímetro e tal. Quando eu vi, eu falei, cara, que incrível isso. Eu quero isso pra mim. Porque é importante você ter isso, porque você acaba resolvendo problemas. É a sua segurança, você é um idiota, besta, só que você não tá preparado. Exatamente. E aí, quando ele abriu o case dele, ele foi pegar alguma coisa pra salvar o evento. Eu não lembro agora exatamente o que era, mas... Enfim, se não tivesse ali, de repente teria dado algum tipo de problema. Aí, na hora, assim, eu falei, cara, eu vou ter uma parada dessa. Só que aí, então, eu não comprei o case, né? Eu fiquei com a minha mochila e aí fui comprando adaptador de áudio, vídeo e tal. E aí ia no evento, não tinha, sacava, entregava, ia no outro e tal. E aí foi na onde veio o boom da pandemia, que a gente trabalhou mais do que nunca. E aí a cada evento que eu ia, que não tinha um negócio, que dava um estresse, cara, a gente não vai conseguir entregar o sinal no backstage... Porque a gente não tem o... Deixa eu só desligar aqui.
a gente não vai conseguir enviar um sinal HDMI lá pro backstage, porque a gente não tem um adaptador HDMI DisplayPort. Sim. Então eu ia e comprava esse adaptador e falava, nunca mais vou passar por isso. Precisava mandar um áudio e tal, para poder, sei lá, tal lugar. Mas não tem uma interface nesse tal lugar para receber. Não, tá aqui a interface. Então, tudo que eu fui passando de dores que eu não tinha, eu fui comprando e aí passei a ter. Isso é um diferencial muito grande. De verdade, eu não conheço profissionais que fazem isso. Você mostrou um mercado, eu falei, eu vou te falar, assim, uma frase que eu também sempre falo, cara. Eu odeio sofrer, mano. Eu odeio sofrer, cara, assim. O que eu puder fazer para somar e para não sofrer, eu faço. Então é por isso que eu ando com o meu case já, obviamente, quando, meio que o fornecedor, me contrata já com os equipamentos deles, eu vou chegar, eu vou pegar o seu equipamento, vou operar, tal, ali, sem nenhum problema e tal, e o que precisar, eu somo. Então, por exemplo... Vai te facilitar. O que eu uso muito do meu, geralmente, é Stream Deck, né? Que eu uso bastante Companion, Stream Deck. Geralmente, as empresas disponibilizam, aqueles fones de concha, né? Os headset. Eu não gosto muito, porque eu gosto de estar sempre antenado, ouvindo a house. Imagina, você está com o fone do que está recebendo, você está com o intercom, você está com haja fone, você está tudo com umas coisas meio... Exatamente. Aí eu uso, né? Então, geralmente, o meu in-ear. Aí, às vezes, o cara tá com um adaptador ali de DisplayPort para HDMI chinês, que já não tá tão legal. Eu pego o meu ali também, que já é né, que já tá revisado, tal, que já entrega 4K e tal. Então são coisinhas, cara, que no final das contas agrega demais, assim. E é isso, a gente não sofre, sabe? Muito bom mesmo. E você até já me respondeu aqui, né? Eu ia perguntar aqui para você sobre experiências e dificuldades, mas você me respondeu que nas dificuldades foi onde você criou, você não gosta de sofrer, né? Você criou sua maleta, seu kit de sobrevivência, né? Cara, eu ouvi uma vez, eu precisava estudar de quem que eu ouvi isso, foi uma palestra, mas eu não tenho a menor ideia. O conceito era assim, o mundo é dos preguiçosos. O conceito era esse, era um conceito chocante. Quem fala isso é o Bill Gates. O Bill Gates, né? Bill Gates. Eu ouvi isso. Porque ele dá um jeito de fazer mais rápido, ele otimiza. Isso, eu odeio retrabalho, irmão. Eu detesto retrabalho. Então, se é para fazer, faz bem feito, faz uma vez só, entrega e já era. Talvez, até por isso que eu não gosto de edição, faço mais o ao vivo ali, porque entrega e já era. Então, assim, cara, acho que deve faltar algum parafuso aqui na minha cabeça, porque eu tenho umas loucuras dessas, assim, de ser o mais prático possível e de entregar o máximo de solução que eu puder, sabe? Demais. E de eventos, assim, o que você tá esperando aí, você acha, do mercado aí para 2026? Você acha que o mercado tá aquecido? Como que você acha que tá isso? Cara, esse ano o mercado tá meio maluco, né? A gente tem Copa do Mundo, tem eleição, a gente tem o que mais? Tem agora Carnaval, que é uma data padrão, que tem todos os anos e tal. Então, assim, geralmente o mercado ele é aquecido no segundo semestre. Sim. Então, a partir de junho ali bomba, é evento para todo lado, o marketing querendo gastar dinheiro. E eu já tô vendo umas manobras aí de já começar a bombar agora em fevereiro. Sim. Eu, por exemplo, do dia 1 de fevereiro até dia 12 de fevereiro, eu não paro. Vou para Foz do Iguaçu, dia 1, dia 2, dia 3 eu volto, faço um evento grande 4, 5, depois faço Microsoft, quer dizer, faço Motiva dia 6, aí dia 7 eu já engato no Microsoft e vou até dia 12. Então, assim, eu já tô vendo vários brothers trabalhando bastante e tal agora. Então, assim... Eu acho que o termômetro é as prospecções, né? Exatamente. Você entrega bastante, tá entrando no funil, você tá entregando bastante orçamento, é onde você tá entendendo que o mercado tá mais aquecido. Sim. E eu sinto que esse ano está mais aquecido do que o ano passado, por exemplo. Mas tem esses detalhes, né? Eleição, Copa do Mundo. Mas pensa assim, Copa do Mundo, todas as marcas querem aparecer, tem que se divulgar, tem que fazer peças, tem que fazer... Eu lembro que eu trabalhei bastante na última Copa do Mundo. Eleição, eu trabalhei na última de São Paulo aqui, que teve de prefeito, tudo, eu fiz. Acho que é tudo posicionamento e como a gente pode fazer. Eu acho que assim, a agenda do corporativo
Esse o ano, corporativo meio que mata, mas depois volta. não, mas assim, ó, eu acho que não é nem que mata, eu acho que vai antecipar muita coisa. Você acha? Então eu acho, por exemplo, que começava a bombar em junho, eu acho que agora em março, depois do carnaval, já vai ficar loucura. E vocês? Vocês acham que isso vai ser antecipado ou vai ser adiado? Porque eu acho que isso vai segurar e vão adiar. Você acha que vão antecipar? É uma dúvida, porque essa é a dúvida que paira no mercado. Sim. Não sabemos. Eu acho que vai antecipar por conta das agendas que já tem chegando. Mas aí já tem chegado. Pelos orçamentos que você está mandando. Eventos que antes eu fazia, por exemplo, em outubro, eu já estou orçando agora para março, para maio. Entendi, sacou? Faz sentido. Faz sentido. Tem um evento grandão que eu faço em novembro, cara, que esse ano vai ser em junho. Então, assim, é mais pensando nessas questões mesmo de agenda e tal. Interessante. Tá desafiador esse ano aí, desafiador de suspense. Mas eu sou otimista. Não, eu também tenho que ser otimista, não tem essa. Porque o Brasil é difícil, esquece isso aí. Vamos trabalhar, crise... Eu sou otimista com a Agenda 2026. Eu acho que vai bombar mais que ano passado. Sim, eu sou otimista com isso também. Eu sou otimista com tudo isso aí. Pra mim, até quando tá ruim, eu tô falando que tá bom, porque, cara, não tem lugar pra lamentar. Vai lamentar quando morrer. É isso aí. Aí não tem essa. A gente tá vivo. Eu sou da seguinte opinião, né? Eu já vi pessoas em movimento encontram pessoas em movimento. Então a gente tem que fazer girar, a engrenagem gira e vamos fazer acontecer. Exatamente isso. Não tem tempo ruim, não. Eu concordo. E você, qual que é o seu sonho ainda? Você tem coisas que você quer aprender no audiovisual, que você fala, puta, eu não sei aquilo ali, mas eu quero aprender isso. Você tem ainda algum objetivo profissional que você... Ixi, é o que eu mais tenho, cara. Eu contei histórias de mais de 10 anos aqui, mas eu me sinto ainda um bebê no audiovisual, assim, de verdade. Então, mas é isso que faz você ser quem você é. Se você tivesse a soberba de falar, não, cara, já... tô consolidado, sou bom, isso aqui... Cara, eu adoro fazer cursos, velho. Então, assim, ok, no streaming já tem ali já uma consolidação, né? Streaming, DTV, captação, VMix e tal. Mas como eu tô atuando muito também nessa parte de direção técnica agora, né? E aí, graças a Deus, tem dado super certo. Eu tenho buscado muito conhecimento para poder meio que saber o 360 da House. Então, por exemplo, eu fiz curso agora no final de ano de painel de LED, de processamento, de projeção mapeada. Aprendi sobre processadoras. Rapaz. Foram 4 dias. Fiz um curso no final do ano passado de Dante. Eu sou de redes. Eu manjo de redes. Só que eu não posso ficar preso nesse meu conhecimento de, se eu manjo de redes, eu pego Dante. Eu parei no Dante 3. Eu fiz Dante 1. Fiz Dante 1 e ia fazer o Dante 2 esses dias, mas infelizmente não consegui. Mas eu quero prosseguir. É bem legal, que nem você falou. É redes, mas é tudo voltado a áudio. Sim. Eu nem sou do áudio, mas eu não preciso ser bom e especialista naquilo. Eu preciso ter noção do que eu tô fazendo. Exatamente. Do que tá acontecendo. Exatamente. Eu quero ir um pouquinho além. Eu quero ser especialista mesmo, sabe? Uma coisa, por exemplo, que na House... Porque assim, na House Mix ali eu domino áudio, né? Manjo operar mesa digital, mesa analógica, domino streaming. Hoje eu entendo bastante, por exemplo, de vídeo, né? Painel de LED, processamento, resolume também eu opero, não que eu opero no dia a dia, mas você sabe, se dá dor de barriga no operador lá, essa é a diferença de um diretor técnico. Exatamente. Saber o 360. Então eu sei áudio, sei vídeo, sei streaming. A única coisa que eu não manjo absolutamente nada de operação é de luz. Por exemplo, se me deixar ali na frente da MA, da Avolite, eu me perco. Mas, em compensação, eu já tenho buscado muito conhecimento também na parte de iluminação de refletores. Então, eu já sei, né, ali os níveis de refletores, Cobb, Fresnel, Par 64, enfim. Isso aí a gente pode se ajudar também, eu posso te conectar com as grandes marcas aí, porque você viu que tinha um rapaz aqui, o Isidoro, a gente entrevistou ele aqui também, da Nanlite, então ele falou de muitas novidades que vai vir para esse ano aí, legal, de luz, de cunhar, muita coisa que, cara, disruptiva. Então, esses são os próximos passos, é abrir a mente. A minha meta é, sem demagogia nenhuma, mas é saber da house inteira.
É assim, é ser aquele rato de house que Esse é o diretor técnico. se eu tiver operando, eu opero tudo. Amigo, você não vai ter agenda. Ah, cara. Você vai ser disputado no soco. Mas essa é a ideia. Mas eu isso. acho também que isso também não é o essencial hoje para um diretor técnico, sabe? Eu acho o que é essencial? Cara, é essencial para o diretor técnico que eu julgo hoje são duas coisas. A primeira coisa é uma coisa que as pessoas não falam muito, que é gestão de pessoas, inteligência emocional. Total. É uma parada Eu acho que isso é o principal. É o principal. Você saber lidar com as pessoas, saber falar, saber filtrar. Você não sabe o que a pessoa está passando. Cara, gestão de pessoas é o mais difícil. Então, assim, a primeira coisa que eu acho, gestão de pessoas, inteligência emocional ali para você saber lidar com o ser humano. Fazendo um adendo aí, um corte para aqui, ó, só para chegar. Você sabe hoje nas empresas qual que é o maior índice de contratação e demissão? Não. Por que contrata e por que demite? Não. Isso está sendo mudado. O pessoal contrata pela qualidade técnica. E mesmo a pessoa é demitida pela personalidade, devido à gestão de pessoas. A pessoa não sabe gerir e tratar a pessoa como ser humano, como aquela pessoa peculiaridade. Ela fala, minha filosofia, minha empresa é isso. Só que cada ser humano é diferente. Então, entre a gestão de pessoas. Então, o maior índice de perca de funcionários bons é devido à má gestão de pessoas. Então, é isso, cara. E qual que era o outro que você ia falar? Então, gestão de pessoas e a outra é gestão de projetos. O que seria, você considera a gestão de projeto? Cara, por exemplo, quando você recebe um projeto, um briefing, para você poder fazer a direção técnica de um evento médio. Não vou nem falar evento grande, um evento médio. Você precisa amarrar muito bem ali a parte técnica, fornecedores, planta, mapeamento, tipo memorial de cálculos, todas essas partes que você precisa desenhar muito bem para quando você... Então, assim, sendo um pouquinho mais meio que profundo nesse assunto, é a pré-produção. Então, gestão de projetos seria você fazer uma pré bem feita, que é o que eu sou apaixonado, assim, é você focar na pré. A pré dá mais trabalho que a produção. Muito mais trabalho, eu falo cara. por experiência própria também, porque é difícil. Difícil. Então, essa parte, assim, a parte de gestão de pessoas, eu acredito que eu tenho já um bom desenvolvimento. Eu sei, lidar muito bem nas houses. Já passei por gestões de crises importantes, assim, de técnico querer ir embora e tal, e por causa do cliente, você conseguir segurar e tal. Eu já vi DTV mandando o cinegrafista sair da câmera. Então, assim, tem umas situações meio chatas e tal, que nisso daí eu acredito que eu mando bem, sabe? De conversar, de gerir, eu tenho inteligência emocional para isso e tal. Agora, gestão de projetos também é uma coisa que eu ainda tô muito... no início ali. Então, eu já sei como funciona, já vi grandes diretores técnicos trabalhando nisso, mas eu ainda na prática não tenho ainda essa experiência. Eu levo muito a sério essa direção de projetos. Isso é uma coisa que eu trabalho muito nos meus eventos. A pré-produção é a que mais me pega tempo, porque ela é muito importante, é onde ela pode definir se você vai ter lucro ou prejuízo. É isso aí. Por quê? Vou falar coisa básica, bem o beabá, não vou falar nem termo técnico aqui. Alimentação. Sim. Se você contrata uma equipe, vamos dizer que o trabalho é sexta, sábado, domingo. Você vai montar na sexta. A mesma equipe que está trabalhando na montagem na sexta é a mesma que vai estar sábado? É a mesma que vai estar domingo? Que domingo tem a desmontagem. Sim. É a mesma? Não. Então quem vai estar lá? Lista. Quem vai estar no sábado? Lista. Quem vai estar no domingo? Lista. Você vai pagar uma alimentação? Você vai dar um per-diem? Você vai fazer o quê? Isso tudo vira valor. A pessoa que está lá, ela é vegana, ela é vegetariana, ela é carnívora, ela é o quê? Isso tudo influencia. Aonde você vai comer? Eu vou trabalhar lá na Bahia, por exemplo, onde você morava. Eu nunca fui para a Bahia. Onde eu vou comer? Eu tenho que ter um fornecedor de comida, eu tenho que procurar lá. Porque se eu estou viajando para lá, eu tenho uma infecção alimentar, eu tenho mais uma semana de evento. O que eu faço da minha vida com a minha equipe? Cara. Gestão de projetos. Mapeamento técnico. O que eu vou levar?
Memorial transporte, de cálculo. transporte. Eu vou levar equipamento do ponto A ao ponto B, tem que chegar tal dia para montar, para desmontar. A parte de cenografia chega a tal dia, o áudio monta essa hora, o luz essa, depois eu entro com o vídeo. Tá, fiz essa parte. Como que eu vou fazer essa gestão? Chega a parte dos freelas, que horas eles têm que chegar, que horas eles vão sair, o que vai gastar, cálculo de energia, quantos kVA vai consumir na house. Cara, esse é um trabalho que é o que mais leva tempo e muitas produtoras não se atentam. Sim. E eu tenho certeza que vocês já sabem disso, você só quer elevar um nível assim e mais a fundo que eu também, porque eu acho que eu levo muito a sério e estou estudando muito mais isso, porque isso é muito importante. Porque eu também tenho a minha empresa, né? Então, quando eu atendo como fornecedor, cara, eu sempre coloco ali um produtor, por exemplo, de AB, que é o produtor que vai correr atrás, por exemplo, do rango, é o cara que vai levantar se alguém é vegano, se alguém é vegetariano. Aí eu já levanto, né, as questões, por exemplo, de horário, né? Pô, vai começar a montar às 7 da manhã, o evento vai até 10 da noite. Não sei, às vezes tem essas loucuras. Tem. Então, pô, quanto tem que pagar mais pros caras e tal, hora extra, cachê a mais, tem que ver café da manhã, almoço e janta. Então, todas essas partes aí, essa parte de AB, E se você errar aí, você vai ter o resultado no final. Exatamente. Mas é uma parte um pouco mais tranquila, assim. A parte que mais pega mesmo, porque eu ainda estou em fase total de evolução, respondendo a sua pergunta, é a parte mais técnica mesmo. É fazer ART, documentação, memorial de cálculo, projeto, sabe? Porque é como você falou, é aí que você define se você vai ter lucro ou prejuízo. E mais importante ainda, é o que define, por exemplo, se você vai ter uma segurança para quem vai estar presente. Porque se você erra um memorial de cálculo, se você erra uma ART, claro que na maioria dos lugares tem os bombeiros ali, né, o pessoal ali que vai estar sempre meio que te acompanhando nisso. Mas são premissas importantes que põem em segurança a vida de outras pessoas, cara. Que você tem que levar muito a sério. Muito a sério, muito a sério. Tem que levar muito a sério, porque até na montagem isso aí é de conhecimento público. Sim. Morre muitos operadores, eletricutado, entreliças que estão plugando um cabo de luz ou estão arrumando. Tem que ter segurança. Eu, particularmente, quando eu faço direção técnica, eu acompanho o geradorista do começo ao fim da montagem do gerador. Eu vejo se é um gerador que já tem aterramento, se ele fez o aterramento correto em delta, quanto que ele enficou ali as hastes no chão, tal, se tá ligado terra certo. Aí eu vejo depois como que ele ligou, se tem paralelo, se não tem. Quando ele vai entregar a intermediária, antes de ligar ali o main power do fornecedor, eu pego o meu multímetro e meço para ver se não tem fase invertida. E eu não sou eletricista. Eletricista eu manjo, porque eu estudei bastante, já fiz curso também, mas não sou eletricista. Mas eu faço questão, cara. Assim, por quê? Porque quando você segue na pré, e isso, querendo ou não, faz parte ali de uma pré, né, porque é antes da montagem, às vezes o cara tá montando ali o gerador, a energia e tal. Se você erra nisso e você liga, por exemplo, um main power, né, com todos os equipamentos pendurados ali, e aí tem uma fase invertida, e aí queima tudo, torra, dá choque na galera e queima o equipamento, cara, querendo ou não, a responsa é sua. É do diretor técnico. Não, e em conjunto com o produtor do evento, né? Claro. Só que aí vai estourar na sua, que você é o diretor técnico. Então eu tento seguir os mínimos detalhes de uma pré bem feita, com tudo isso que eu falei, para você poder conseguir entregar um evento mais perfeito possível, assim. Sim. Meus amigos, aqui tem uma prateleira diferente. Quando eu falo, eu não vou nem chamar você de diretor técnico, eu vou falar de um gestor de eventos. Sim. Porque é outra pegada, você realmente está pensando no 360. Isso, o cliente que te contrata fica muito seguro. Sim. Muito seguro de todos os lados. Isso é muito importante. É uma honra ter você aqui na mesa aqui, ter essa amizade com você, ter trabalhado com você, que a gente possa fazer muitos negócios ainda, trabalhar muito, crescer, porque de novo, pessoas em movimento encontra outras pessoas em movimento, e você é uma pessoa que não vai parar nunca e só tende a crescer mais. Cara, valeu. E a gente tem
tem tempo aqui, né? Não dá, senão... Nem você falou lá no começo, pode ficar 5 horas falando aqui, mas vamos resumir isso daqui. O que você falaria hoje? Você tem algum recado aí pra galera, aí pros seus parceiros, pros seus clientes, pra sua família, alguma coisa? Você quer deixar algum recado? Porque eu não vou falar aqui quem você gostaria que sentasse, que você já me falou. Sim. Eu falei 3 nomes aí agora você me deixou numa sinuca de bico. Que eu tô ligado. Eu vou chamar os 3. Que eu tô ligado que esse podcast aqui vai bombar, vai ter muitos episódios aí. Estamos só na primeira temporada São agora. 3 nomes excelentes para você. Fala de novo aí os 3 nomes. Rodrigo Stupelli, Charada, diretor técnico, que é o Reginaldo Lobo, Charada, e o André Nicolau, da Front Room, da empresa dele de direção artística. Então eu tô te dando um diretor técnico renomado, um diretor artístico renomado, e tô te dando também aí um cara de vídeo, né? Você é louco, eu não tenho nem roupa pra isso, pra usar aqui. Isso. Tipo, o Stupelli é DTV, é operador de drone, viajou muito o Brasil, tipo, mundo afora aí, fazendo programas de TV de viagem e tal, bem legal. Muito bom, muito bom. É um cara bacana. Legal, conectar todo mundo assim vai ser... Cara, a gente é feito de histórias, irmão. A gente é feito de pessoas, de experiências. Isso. Se a gente não dá o devido valor ao ser humano que ele merece, eu acredito que a gente tá em vão aqui, sabe? Se a gente ficar só vendo cifra, só vendo dinheiro, né? Só vendo a grana... Não faz sentido. Não faz sentido, velho. Você vai voltar com um vazio, sem realização. O evento é feito para quem? É para pessoas. Quem contrata? Pessoas. Quem executa? Pessoas. Se você perdeu o lado humano, você perdeu tudo. E até na nossa área mesmo, por exemplo, querendo ou não, se você for analisar frio, a gente trabalha com vários parceiros que ao mesmo tempo ele é o nosso concorrente. Isso. Porque, querendo ou não, a gente entrega o mesmo serviço ou a mesma... Mas assim, cara, a gente não tem que enxergar só a concorrência. Porque a partir do momento que a gente enxerga só a concorrência, a gente está enxergando só grana. E aí, é por isso que muitas pessoas meio que falam bem de mim. O Ricardo Suzarte é um cara gente boa, me ajudou tal dia. Pô, que não sei o que lá. Eu fui fazer um evento esse tempo atrás, lá no estádio do Inter, só para resumir aqui, no Beira-Rio. E aí, pô... Tipo, era um dia de Media Day, tava a Globo, tava várias empresas lá. Aí um cara, tipo, me olhando assim e tal, aí ele chegou pra mim e falou: cara, você não sabe quem eu sou, você não sabe meu nome, mas eu sei quem você é. Você é o Ricardo Suzarte, você me ajudou tal dia. Lembra que você acessou minha máquina via N10, me salvou lá no VMix, tal coisa? E assim, eu já ouvi isso diversas vezes, ouvi isso lá em Porto Alegre, ouvi isso na Bahia, em Salvador também no evento que eu fiz, ouvi isso no Rio. Porque assim, o maior desejo que eu tenho, cara, é que o nosso mercado seja cada vez mais unido. Eu tenho um baita tesão de ter um tempo livre para poder entrar nos grupos. Eu sei que às vezes muitos grupos cansam, aquela coisa de ficar a mensagem inteira, mas às vezes eu tiro um tempo livre para poder entrar no grupo, para ajudar uma galera lá do interior do Piauí, que não tem o mesmo acesso que nós temos. E aí o cara fala, caramba, velho, olha que para nós pode ser uma coisa simples. Mas lá não tem acesso. Eu viajei o Brasil dando treinamentos, consultorias, na minha época eu estava com a Black Magic, e eu fui lá para Juazeiro do Norte, Crato, no Ceará. Meu Crato, nunca tinha ouvido falar. Depois do Juazeiro do Norte. Cara, coisas que a gente julga ser simples, para eles é o último. Aí a gente também tem que baixar nossa bola, entender a realidade... E fala, puta, são gente da gente, o que a gente pode fazer? Somar, olha isso aqui, mostrar e ser humilde. Porque isso também te ensina nessa que você vai. Eu aprendi muito nas minhas viagens e com essas pessoas. Demais. Então é isso, a sua última pergunta aí foi para deixar uma mensagem pra galera, né? Deixa um recado aí pra galera. A minha mensagem, o meu recado é esse, sabe? Não importa o tanto de conhecimento que você tem, não importa quantos eventos internacionais você fez, não importa quem você é, não importa quem você quer ser, cara. Eu acho que, você ser humilde e você compartilhar conhecimento, você tratar as pessoas ali, seja as pessoas que estão ali, né, no chão de fábrica, até os grandes, os CEOs, você tratar igual, sabe? Dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma atenção. E o principal, cara, assim, você precisa ser apaixonado pelo que você faz. Se você está aqui na área
só pensando em ganhar dinheiro, porque você ouviu dizer que na pandemia deu dinheiro fazer live, ou porque você viu, sei lá, o seu vizinho ganhando muita grana fazendo evento. Irmão, dá grana, dá dinheiro, mas se você não tiver paixão, você não vai sair de onde você tá, mano. Você fica doente também. Fica doente porque a pressão é alta. É isso. É isso. Gente, é isso. Eu não tenho nem muitas palavras para falar, porque eu não tenho nem roupa para estar usando no calibre do Suzarte. Roupa preta. Aí, ó. E porque o conhecimento que ele tenha, ele não falou nem um terço do que ele já viveu, do que ele pode passar pra gente, né? E o Suzarte é isso. Além do audiovisual, ele é um ser humano 10 que vale a pena estar no seu time, no seu cliente, de olho fechado, porque é um cara íntegro. E é isso. Máximo respeito. Obrigado. Sensacional, irmão. Eu que agradeço. E esse foi o nosso episódio aí do Fala Comigo Produção, com o grande Ricardo Suzarte. Obrigado. E vamos aí. Tamo junto. Valeu, galera. O último recado aqui, minhas redes sociais. Instagram, Ricardo_Suzarte. Também tem um canalzinho no YouTube lá, que não é nenhum canal. Tem 6 ou 7 vídeos de dicas lá que eu passo de streaming. Ricardo Coelho Suzarte, é meu nome inteiro. Então, se vocês quiserem seguir, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tô com dúvida de tal coisa, cara, me chama, porque vai ser um prazer ajudá-los aí. Tamo junto. E ele responde, viu? Pode mandar, pode fazer lá que ele aparece, ele responde, ele salva, hein? Às vezes eu demoro, porque às vezes o batente tá pegado, mas eu respondo. É isso aí, gente. Obrigado. Tamo junto.